Eu perdi um colega de classe quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu acho que era por volta ali de 2012. E esse é um assunto que sempre mexeu muito comigo. E talvez seja por isso que eu tenha postergado tanto. E quando eu digo tanto, não são meses nem semanas, são anos, para finalmente falar sobre isso. Eu já adianto que eu não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu com ele, como ele tirou a própria vida, e nem sobre as especulações que foram feitas na época que nós, né, da sala de aula, fizemos a respeito do que tinha acontecido. Eu acho que isso é uma questão de respeito mesmo. O intuito desse vídeo não é desrespeitar ou me apropriar dessa história como se eu tivesse vivido ela tão diretamente ao ponto de saber tudo sobre ela e vim trazer aqui em detalhes. É mais sobre uma reflexão de como eu me senti, de como as coisas aconteceram no meu ponto de vista. Eu sei que esse é um assunto sensível e que pode gerar gatilho em algumas pessoas, então eu peço cautela na hora de você assistir esse vídeo, tá? Apesar de que, como eu disse anteriormente, eu não vou dar muitos detalhes, então não tem muito com o que se preocupar, mas pode ser que você seja insensível em relação a esse assunto, então cautela ao assistir, tá bom? Era mais um dia de semana comum e eu cheguei na escola por volta de 7 horas, 7h15, já tinha algumas pessoas na sala e a minha sala, ela era no térreo, assim, né? E quando você chegava, você passava por umas janelas bem grandes, assim, eram umas duas ou três janelas bem grandes antes de entrar pela porta, antes de entrar na sala. E quando eu estava fazendo aquele caminhozinho de passar pelas janelas e entrar na sala, eu já percebi ali um clima estranho. Eu sempre fui muito sensível, tenho uma sensibilidade aflorada desde sempre. Então, se eu pisar no ambiente, se eu me deparar com uma pessoa, eu já sinto de cara ali a energia dela. Eu posso nem sempre estar 100% correta, mas alguma coisa eu capto ali, sabe? E quando eu estava passando pela janela, eu vi algumas pessoas ali, alguns colegas cochichando entre si e todos eles ali muito voltados para a janela. E isso não era comum. Geralmente estavam pessoas ali conversando e tal, viradas para o lado, para frente, para muitas direções. E nesse dia não, tinha muitas pessoas cochichando e olhando muito diretamente para a janela. E aí eu entrei e perguntei o que estava acontecendo, acho que já foram logo me dizendo, eu não me lembro muito bem porque faz muitos anos, né? E eu lembro que me contaram, basicamente assim, que o que eles sabiam, pelo que estavam falando, estava todo mundo em alerta, basicamente a secretaria, os diretores, os professores estavam em alerta, porque parece que tinha alguém que tinha tirado a própria vida, só que ninguém sabia quem era. Então estava todo mundo muito tenso, porque estavam esperando todos os colegas chegarem para saber quem era. Gente, essa parte me pega muito, porque eu lembro que, assim, eu tenho um melhor amigo. E eu lembro que eu fiquei, desde que eu soube dessa informação, daquele momento em diante, até o meu amigo chegar, pra mim foi uma perturbação, assim, eu fiquei muito aflita, muito ansiosa. E toda pessoa que entrava na sala, eu ficava pensando que era ele e não era. Eu ficava, meu Deus, será que foi ele? Será que foi com ele, sabe? Então eu fiquei muito aflita, muito angustiada. E quando eu vi ele passando pela janela, eu lembro que me deu um alívio, ufa. Tipo, ufa, não foi ele ou não foi um dos nossos, no caso do nosso grupo, né? Tipo, nosso grupo tava praticamente ali completo. Então deu um certo alívio, mas ainda assim, todo mundo tava meio aflito para saber quem era. Aflito e curioso, né? Querendo ou não. Conforme o tempo foi passando, as pessoas foram chegando, a gente, né, inevitavelmente soube quem era, que era uma pessoa que estava faltando. E aí, logo em seguida, meio que imediatamente, os professores vieram conversar com a gente. E eu lembro que o meu professor de História e de Química, eles estavam muito, muito abalados, principalmente o meu professor de História, que ele era muito próximo desse aluno, então ele estava com os olhos marejados, ele estava assim com um aspecto muito abatido mesmo, sabe? E é muito triste porque eram professores que eram muito cheios de vida, eram professores assim favoritos da escola, todo mundo gostava da aula deles, eram professores muito legais mesmo. E ver eles daquele jeito, a gente sentiu assim, como caramba, eles não são só professores, a gente tem essa mania, né, de ver professores como se fossem, assim, até alienígenas, né, como se eles não tivessem uma vida, como se eles não tivessem sentimentos, como se eles não fossem pessoas reais ali, fora do ambiente da escola. E a gente viu essa máscara caindo, né, a gente viu esse lado deles, assim, de que, caramba, eles realmente se conectam com os alunos de uma forma mais humana mesmo.
Eu não lembro exatamente como foi dito, mas foi dito pra gente quem era. E eu também não lembro, eu não sei dizer pra vocês como foi que chegou a informação de como ele tinha tirado a vida. No caso, os detalhes. Eu ainda hoje me pego pensando nisso e imaginando como tudo aconteceu, como aquela pessoa chegou e fez tal coisa, tipo assim, meio que literalmente, né? Pegou tal coisa, amarrou em tal lugar, sabe? Não vou entrar em muitos detalhes, mas vocês entenderam. Porque pra gente, como jovens, adolescentes, conhecendo o mundo ali, tudo muito novo pra gente e vivendo experiências, muitas experiências pela primeira vez, aquilo dali era um tipo de coisa que parece que nem era real, que era inimaginável ao nosso redor e principalmente ali no nosso âmbito escolar. Tenho uma vaga impressão de que aquele dia choveu ou que estava nublado. Eu não sei se isso é uma memória real, porque, como eu disse para vocês, faz muito tempo e algumas coisas simplesmente com a idade elas se perdem na nossa cabeça, ainda mais quando não são detalhes tão importantes assim para a gente absorver de uma forma mais duradoura e intensa, né, pra gente guardar ali na nossa memória. Mas eu tenho essa memória e eu falo isso porque parece que do momento em que a gente soube disso, parece que o clima, o tempo ficou fechado, ficou sombrio, ficou meio cinza, sabe aquela paleta de crepúsculo? Toda vez que eu lembro desse fato, é dessa cor que a minha memória aparece. E aí eu não sei se foi realmente real, se realmente estava daquela cor porque estava nublado, ou porque, sabe, estava chovendo, ou se isso é só uma deturpação da minha mente, tamanho o impacto que isso teve sobre mim. De tão triste que é lembrar disso. Bom, nessa época todos já tinham celulares, então a gente foi orientado a comunicar aos nossos pais sobre o que estava acontecendo. Por quê? Não só comunicar, mas também pedir permissão para que a gente fosse no velório. O velório ia acontecer naquele dia, de tarde, se eu não me engano, ali por volta das 2 horas, 1 hora da tarde. E a diretoria também, né, a escola, ligou para os nossos pais também para confirmar. Quando eu penso nisso hoje, eu penso que, por um lado, eu queria que a minha família não tivesse autorizado eu ir ao velório, mas, por outro lado, eu também penso que foi uma experiência ali necessária, que eu precisava viver aquilo. Então nós fomos pro velório e assim, a minha turma sempre foi muito barulhenta, meio baderneira mesmo, coisa assim de adolescente, segundo ano do ensino médio. Se a gente pisar o pé fora da escola junto, é aquela baderna, aquela gritaria, aquele falatório, é normal. Mas nesse dia tava todo mundo muito em silêncio, o que assim é o normal, né? Porque tá todo mundo processando, ainda tá caindo a ficha. Eu acho que isso foi uma coisa muito repentina. Tudo aconteceu muito corrido. A gente soube da notícia e no mesmo dia já estavam dizendo pra gente ir no velório, né? E a gente meio que não teve tempo pra chegar em casa, processar isso, dormir e no dia seguinte entender que a gente iria para o velório. Mas enfim, fomos e quando a gente chegou lá, tava a família e tava o caixão dele, o caixão estava aberto. Eu lembro que eu falei com a mãe dele, que tava assim, desolada, desolada mesmo. Ela chorava muito, ela tava sentada, acho que ela não tinha nem forças pra levantar, pra falar com ninguém, acho que nem pra abrir os olhos direito, assim. Uma cena muito triste, muito angustiante. Eu lembro que a gente fez uma fila pra cada um abraçar ela. E eu ficava pensando, cara, tá chegando a minha vez, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu falo. E o que veio na minha mente foi assim, eu pensei em todos os filmes de drama que eu assisti na vida e eu pensei nas palavras que os personagens falam, né? Geralmente falam que é sinto muito, que Deus conforte seu coração, esse tipo de coisa, né? Coisas também que eu aprendi em casa. E aí eu abracei ela, me agachei assim, né? Que ela tava sentada, abracei ela e falei bem no ouvido dela, sinto muito, que Deus conforte seu coração. Se eu não me engano, eu falei, vai ficar tudo bem. Parte de mim não queria ter visto ele, não queria se aproximar ali dele, mas outra parte de mim queria. A gente é movido também pela curiosidade, né? Então eu me aproximei e eu vi ele ali e parecia só que ele estava dormindo. Não tanto, porque ele estava coberto com um pano de renda, com um algodãozinho no nariz, mas parecia, e era, né? Não só parecia, era o meu colega de classe. Eu não pensei que eu ia me emocionar nesse vídeo, mas tá me dando uma vontade, assim, de chorar um pouco, eu vou tentar me controlar. Na verdade, eu acho que eu nunca chorei por isso. Se eu chorei na época em casa, eu não lembro.
Porque eu acho também que depois que isso aconteceu, e toda vez que eu pensava isso, eu dava um jeito de parar de pensar, de driblar os meus pensamentos, sabe? Sempre vinha alguns pensamentos de para de pensar nisso, para de pensar no passado, já foi. E em alguns momentos em que eu pensava nisso, eu também compartilhava isso com esse meu melhor amigo, que na época era meu melhor amigo, ele continua sendo meu melhor amigo, ele passou por isso também. Só que a gente nunca se aprofundou muito nisso, a gente sempre falou muito por cima, e eu também nunca quis deixar a conversa num tom assim depreciativo, trazer isso à tona talvez fosse muito pesado. Talvez ele também não quisesse comentar, falar sobre isso de uma forma tão profunda, porque sempre que eu comentava isso com ele, meu intuito era realmente me aprofundar no sentido de saber o quanto daquilo teve impacto sobre ele, mas eu nunca senti muita abertura. Ed, meu amor, se você tá vendo isso, eu não sei se isso é uma verdade absoluta, só o que eu senti quando eu tava falando sobre isso com você, mas não foi nada disso. Depois a gente se fala no direct e esclarece essa questão. Mas assim, se foi isso também, se era algo de eu não quero comentar sobre isso, eu não quero falar sobre os meus sentimentos, eu não quero tocar mais nesse assunto, tudo bem também, sabe? A gente tem que saber respeitar o espaço do outro e o que ele quer e o que ele não quer falar. Eu voltei para casa e eu não lembro depois daí como foi que eu lidei com isso. Eu lembro só de momentos na escola, a gente comentando sobre isso, durou muitos dias as conversas sobre esse assunto, muitas especulações, especulações essas que eu não vou trazer aqui porque eu não sei se é verdade, se não é, e mesmo que fosse, eu acho que não cabe a mim. E aí a gente ficava naquele disse-me-disse, teorizando e falando, até que a vida, como é o natural, ela foi seguindo. Uma das coisas que eu quero falar sobre esse assunto é de como a minha família lidou comigo em relação a esse assunto. Na verdade, eu acho que nem houve um lidar. Era a minha primeira vez passando por aquele tipo de situação de perder alguém próximo para a morte, né? A morte para o jovem, para o adolescente, ela é como se fosse ali um mito. É por isso que jovens são tão inconsequentes, porque eles acham que nunca vão morrer, eles acham que nunca nada vai acontecer com eles. Então, eu senti um pouco de falta de acolhimento da minha família nessa parte de acolhimento, de conversa, né? De tentar entender como eu me senti com aquela situação, passando por essa situação. De chegar e falar, Ana, como é que você tá se sentindo? Você tá triste? O que é que tá acontecendo, né? Assim, eu sei que foi tudo muito repentino e isso é uma coisa muito triste de se passar, por mais que você não seja próxima. Então, assim, de ter uma conversa realmente sincera e da parte deles, adulta, acolhendo uma criança adolescente, né? Mas o que eu senti foi que isso foi deixado de lado e jogado para debaixo do tapete. E como eu disse anteriormente, a vida foi seguindo o seu curso natural. Eu sei que para o adulto isso é uma coisa relativamente comum, não o fato em si de tirar a própria vida, mas o fato da morte. A morte para o adulto, ela já é mais familiar. Eu falo isso agora tranquilamente como uma adulta de 30 anos que sabe que vai morrer, que tem consciência disso. Tem às vezes algumas crises de ansiedade pensando nisso, sim, porque é inevitável, mas já sabemos que há realmente um fim, não tem para onde fugir. Mas nesse momento, nessas situações, é o momento de você colocar a mão na consciência e tentar ver a situação pelos olhos da pessoa que está passando por aquilo pela primeira vez. E aí se colocar no lugar dela de que ela nem sabe direito o que é a morte, apesar de sim saber de forma literal o que é a morte, ou seja, seu coração para de bater, seu nervo não funciona, você vira pó e é isso, você vai para o céu, vira estrelinha. Mas na prática mesmo, as coisas são diferentes. Você vê um corpo ali é diferente, é uma experiência muito intensa e que é capaz sim de mudar você. E a outra coisa que eu queria trazer sobre o assunto também é um pouco referente a esse acolhimento, mas de uma forma mais profissional, que é como a escola agiu com os alunos diante disso. Na verdade, eu acho que faltou um agir. Como uma escola católica, eu esperava, hoje eu esperava, naquela época não, naquela época eu não sabia nada sobre a vida, não tinha entendimento sobre nada, só tava querendo tirar nota boa para não ficar de pressão e passar de ano, sabe?
Mas hoje, olhando por um olhar mais maduro e mais consciente, eu me pego pensando que, principalmente uma escola católica, deveria ter um maior acolhimento com os seus alunos em relação a isso. Volta e meia, a gente tinha momentos em que a gente podia se confessar. Então, eles, assim, num dia qualquer, sei lá, eles diziam, entravam na sala e diziam: Olha, tem um padre lá na capela e quem quiser se confessar pode ir. Muita gente não ia, né? Eu nunca fui. Eu falava: Não, não, acho que deixa as minhas coisinhas pra mim, sabe? Nunca gostei muito, mas tinha gente sim que ia. E eu acho que era interessante nesse momento fazer isso. Não, não seria o ideal, né? O ideal seria com um psicólogo, um terapeuta, né? Ali, para realmente dar orientações mais imparciais e seguras, né? Estudadas. Mas se não dava para fazer isso, podia ser o padre mesmo. E eu acho até que principalmente para os amigos dele. Os amigos dele sofreram muito, choraram muito na sala de aula, no velório, quando eles chegaram na escola, esses amigos dele, eles já chegaram chorando, era uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar quando eu estava falando o que aconteceu, mas eles já chegaram chorando e todo mundo meio que começou a se dar conta de que a pessoa que tinha feito isso era do grupo deles. Eu acho que essa conversa difícil, né, ela se deu mais por parte dos professores com a gente. Os professores que eu falei para vocês de história, de química, os outros professores também, mas principalmente o de história e o de química foi que prestaram assim umas palavras de conforto pra gente e aquilo deu realmente um certo conforto no nosso coração pra gente seguir adiante. Talvez eles não tenham dado tanta importância a essa parte do que a gente estava sentindo, como a gente estava sentindo, de perguntar, de saber. Eu acho que para fazer um pouco de vista grossa, mas eu acho que a maneira que eles encontraram foi que não falar muito sobre o assunto era o suficiente para que a gente esquecesse e parasse com aquele burburinho na sala de aula e especulações sobre o assunto. Vamos voltar à vida real. E como a gente faz isso? Não falando no assunto, assim, porque essa realmente sempre foi a melhor alternativa. E não, essa não é a melhor alternativa. Essa palavra alternativa não tá querendo sair. Essa nunca foi a melhor alternativa e nunca será. As coisas que acontecem com a gente precisa falar, seja para a gente mesmo, ou para profissionais, ou para pessoas da nossa confiança, ou a gente precisa escrever, mas a gente precisa falar sobre, a gente precisa lidar com as situações difíceis de frente para a gente poder curar e seguir em frente. E agora, parando para pensar, fazendo esse vídeo, eu acho que faz muito sentido que eu traga isso comigo desde lá de 2012 e que de vez em quando eu revisite essa memória, justamente porque foi algo que foi jogado para debaixo do tapete. É como se fosse algo que tivesse acontecido apenas aquele dia e vamos apagar esse dia, não vamos falar sobre esse dia, pronto, e acabou. Não é assim. E querendo ou não, você vai pelo confortável. Geralmente você opta pelo confortável. E qual é o confortável? Qual foi o confortável que eu aprendi quando isso aconteceu? Foi não falar sobre, foi tentar esquecer, foi, né, jogar para debaixo do tapete, colocar panos quentes em cima e seguir a vida. Então, toda vez que eu pensava sobre isso, eu preferia o confortável, que era não pensar, deixar de pensar. Pronto, deixa de pensar que passa. Mas não passa. Tanto é que tantos anos depois eu tô aqui vindo falar disso pela primeira vez, assim, de uma forma mais pública, porque até então, né, eu deixei só pra mim, eu não consegui nem escrever sobre isso. Uma outra coisa que talvez tenha contribuído também para eu não querer lidar com essa lembrança, né? Um pouquinho lá dentro de mim tem um pouquinho de culpa, apesar de não, eu não ter culpa nenhuma do que aconteceu, ninguém teve culpa de nada, quer dizer, eu acho, né? Ali, mas para mim ninguém teve culpa. E por que culpa? Porque esse colega, ele era um pouco zoado, ele sofria assim um pouco de bullying. Eu não sei o quanto, porque eu não era tão próxima dele. Aqui eu só tenho ali, eu acho que duas lembranças dele. Eu acho, não tenho certeza, eu tenho duas lembranças dele, né, nesse período ali que nós estudamos juntos.
que a primeira lembrança é quando ele estava lendo um livro e eu perguntei para ele qual era o livro, se ele estava gostando, algo desse tipo, eu puxei um papo ali sobre a leitura. Eu acho que eu falei, nossa, eu não conseguiria ler um livro desse tamanho, algo desse tipo, assim. Eu gostava muito de ler, então, assim, qualquer pessoa que eu via lendo era motivo suficiente para eu ir lá puxar papo e conversar e me interessar pela pessoa, pelo livro, enfim. E ele falou alguma coisa, eu não lembro direito, ele interagiu pouco, ele era muito retraído, ele era muito tímido, e pode ser que parte disso se deva ao fato de que ele sofria um pouco de bullying, sim, por conta do jeito dele mesmo, aí ele introvertido, ele não fala muito, pela aparência dele também, ele tinha um apelido que eu não vou reproduzir aqui por questão de respeito. Chamavam ele de um apelido que não era muito bacana, mas que era relacionado à aparência dele. E quando eu falo chamavam, eu me coloco nesse barco também, porque é aquilo, né, gente? Você é adolescente, você quase não tem personalidade própria, você está formando ali a sua personalidade e você vai na onda dos outros, né? As pessoas estão chamando, estão falando e você fala e chama também, sem pensar muito se aquilo afeta ou não a outra pessoa. E a outra lembrança que eu tenho dele é ele apresentando um trabalho e as pessoas um pouco ali caçoando da maneira que ele estava falando, do jeito que ele estava se comportando ali na frente, né? Que naquela época a gente colocava um slide, uma folhinha de papel e tal, e ficava ali na frente da galera apresentando o trabalho. Em minha defesa, eu lembro muito pouco dessa época, muito pouco mesmo, são coisas muito específicas, assim, então nem do meu próprio grupo de amigos eu lembro de muita coisa. E eu acho que eu lembro muito, muito, muito dessa memória do livro, porque, se eu não me engano, esse contato que eu tive com ele foi, acho que, poucos dias antes de quando tudo aconteceu. E aí eu lembro que depois de um tempo eu comecei a pensar que o livro tinha alguma coisa a ver, eu comecei a tentar lembrar se o livro que ele estava lendo falava sobre suicídio, né? Então, se isso tinha interferido nessa decisão dele, você fica ali imerso em procurar respostas. Essa é a verdade. Quando alguém próximo de você, acho que nem tão próximo, quando você sabe que qualquer pessoa faz o que faz, às vezes um famoso e tal, principalmente, né, pessoas famosas ali fazem o que fazem, a gente fica tentando entender o porquê, porque geralmente o suicídio, ele não dá tantos sinais, às vezes dá, mas às vezes não dá, ele é muito silencioso e ele é construído ali na mente da pessoa, pouco a pouco, até ela tomar aquela atitude drástica. Então é como se as pessoas de fora não tivessem tanto poder de interferência mesmo na decisão da pessoa. Pode tentar, mas aí é uma coisa muito da própria pessoa de fazer ou não fazer, sabe? E aí, junto com essa lembrança do livro, me veio um pouco dessa culpa de pensar assim, eu poderia ter feito mais amizade com ele, eu poderia ter tentado entender mais o lado dele, assim, me comunicar mais com ele, enxergar mais ele. E eu acho que é por isso que hoje, todas as vezes que eu penso nele, eu emano luz, eu falo, espero que você esteja bem, que Deus o tenha. Às vezes acendo uma vela branca, sabe? Não é sempre, mas às vezes ali, né, tem uma velinha e desejo coisas boas e luz e que esteja no lugar bom, sabe? Eu acho que é o que dá pra fazer agora, né? Eu sempre senti uma grande necessidade de falar sobre isso, mas eu nunca quis lidar diretamente com isso, sempre ficava fugindo, né? Fugindo ali da minha própria mente, guardando isso num lugar bem escurinho, bem no subconsciente, deixando pra lá, por coisas que, né, eu já falei pra vocês o porquê anteriormente. Mas eu acho que chegou o momento, eu tô tão, assim, ativa aqui no canal, eu tô gostando tanto de fazer os meus vídeos e de compartilhar coisas com pessoas que realmente assistem, que se conectam com o que eu falo. Essa semana aconteceu uma coisa muito boa sobre uma amiga ali me incentivando e dizendo para continuar, que gosta do meu conteúdo. E isso te dá mais determinação para continuar com as coisas que você quer, com essas coisinhas. Mas na maior parte do tempo eu tô sentindo um conforto de vir aqui e falar sobre algumas coisas da minha vida. E essa é uma coisa que eu queria deixar aqui, queria deixar registrado, porque apesar dessa pessoa não ter sido uma pessoa realmente próxima a mim, de eu conviver e trocar ideias e saber quem ela era realmente ali no íntimo, ainda assim foi uma experiência de vida para mim que eu considero importante, inclusive bem determinante
para algumas escolhas que eu viria fazer depois desse acontecimento. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não foi um vídeo tão alto astral, de vibes, mas é um vídeo reflexivo. Não quero que esse seja um vídeo triste, não vejam esse vídeo com esse olhar, não saiam desse vídeo com essa sensação. Não é algo mais triste, é simplesmente algo que aconteceu. E se você ou alguém da sua família está passando por isso, está passando por episódios de pensar sobre isso de uma forma muito constante, eu vou deixar aqui na descrição alguns canais, ou um canal, acho que é um canal de atendimento aqui que você pode ligar, que você pode conversar, desabafar um pouco, porque sim, faz diferença, então faça ou indique para alguém, para um amigo, para um familiar. E o mais importante, abram os olhos e enxerguem as pessoas ao redor de vocês. Às vezes tem uma pessoa que você sente que ela quer falar, que ela quer desabafar, que ela tá passando por alguma coisa. De uma certa forma, não invasiva, insista. Ou demonstre pelo menos ali que você está ali e que ela pode contar com você. Isso pode salvar vidas. Se você acha que é importante que mais pessoas vejam esse vídeo, esse conteúdo, compartilha, curte esse vídeo para ter mais alcance e se inscreve aqui no canal que me ajuda bastante para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.